Imagina você ser fã de uma franquia e acaba descobrindo que um episódio da sua franquia favorita simplesmente foi cancelado, mas que esse episódio existe e está pronto, ou até mesmo um piloto de uma série que ia existir, mas foi cancelado e não tivemos acesso, virando assim Lost Medias. E bem pessoal, se você não me conhece, eu sou a ShuraBR e esse aqui é mais um vídeo desse maravilhoso canal. E no vídeo de hoje vamos falar de mídias perdidas envolvendo pilotos cancelados e também episódios cancelados que não tivemos acesso. Então pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, pois isso vai ajudar muito no canal. É o Ashura! E eu tô falando sério, então deixa o seu like agora. Vamos começar o vídeo falando logo de uma obra do Osamu Tezuka, né? Que é Zero Man, uma obra do Osamu Tezuka que foi publicado no final de 1959 até 1960, que conta a história de um garoto chamado Rick, que é da raça humana conhecida como Zero Mans, que é uma raça humana que tem simplesmente cauda de esquilo. Nossa! E a história gira em torno do confronto dos humanos com a raça humana dos Zero Mans. E então, 8 anos depois do mangá ter acabado, o estúdio do Tezuka, né, a Multi Productions, produziu um episódio piloto para uma série de Zero Man. Esse piloto teve apenas 4 minutos. E nesse piloto teve algumas mudanças comparado ao mangá. O Rick, né, que no mangá tinha uma aparência mais fofinha, aqui nesse piloto, né, ele ganhou uma aparência mais de adolescente, uma aparência mais bruta, pois a emissora de televisão, né, que provavelmente era a Fuji TV, exigiu que o personagem fosse um pouco mais maduro, como se fosse o protagonista do Star of the Judges, que era um anime de beisebol, fazendo assim o piloto ter uma pegada mais adulta comparado ao mangá, e que provavelmente essa pegada iria pro anime. E eu digo iria porque o anime de Zero Man foi cancelado devido a restrições no orçamento e também problemas no orçamento, e por causa disso, né, como a Multi Productions já estava com muito problema naquela época, a ideia de transformar Zero Man em um anime ficou só no papel, e já o episódio piloto nunca foi exibido e nunca foi lançado. Só temos apenas storyboards, sketches e também algumas fotos do piloto, mas a animação, né, o vídeo, o clipe do piloto não temos em nenhum lugar. A única informação que se tem é que o piloto só foi mostrado uma única vez em um evento na década de 70 no Japão. Fora isso, esse piloto nunca veio à luz do dia. E provavelmente algum dia a gente vai ver, até porque no site da Tezuka, né, eles mostram que o piloto existe, eles mostram imagens, então talvez em algum momento eles postam um piloto. Mas que ano eles vão mostrar isso aí eu não sei. Nós sabemos que Chaves é um sucesso tremendo, e também sabemos que com sucesso muita gente quer botar as mãos no Chaves para fazer uma cópia, né, Miguelito? E a maioria dessas cópias de Chaves foram um fracasso, mas né, mesmo com esses inúmeros fracassos, a TV Cultura planejava fazer uma suposta versão brasileira do Chaves, não só uma como 2 versões brasileiras do Chaves. Puta que pariu! E bota parêntese em Chaves brasileiro da TV Cultura, até porque não era uma versão do Chaves que ia ser feita pela TV Cultura, e sim um programa que seria inspirado no Chaves. E esse programa se chamaria Quinho e Sua Mochila. Que nome tosco. Mas enfim, foi feito um piloto de Quinho e a Sua Mochila lá na TV Cultura. Só que, né, depois do piloto ter sido feito, o programa foi cancelado. Até porque na época a TV Cultura estava tendo uns problemas, eles estavam demitindo funcionários, a produção de episódios de Vila Sésamo tava um caos. Então por causa disso, Quinho e Sua Mochila foi cancelado. Mas aí você se lembra que eu falei que foram 2 cópias do Chaves. E bem, essa segunda cópia iria se chamar só Chico. E praticamente não temos nenhuma informação do que se trata esse programa. Apenas fotos
E só de olhar essas fotos aí você já percebe que eles queriam copiar Chaves mesmo. Parece a dona. Mas enfim, fora essas informações e os pilotos, não temos acesso aos pilotos. E provavelmente nunca teremos, até porque esses programas de Chaves na TV Cultura foram cancelados. Que Thomas e seus amigos têm várias temporadas e vários episódios, sabemos. Mas você sabia que na segunda temporada do Thomas teve um episódio que foi cancelado e estava praticamente pronto? E essa é a história do episódio The Missing Coaches, que em português ficaria algo como O Vagão Desaparecido, que é um episódio que seria a introdução dos trens Donald e Douglas, que são dois trens irmãos gêmeos da Escócia. E a história do episódio The Missing Coach conta a introdução, né, de Donald e Douglas na chegada da Ilha de Soldo, e o Sr. Topperhead só estava esperando um dos dois trens, só que de surpresa vieram os dois. E então começou mais bagunças aí, um vagão acabou sumindo provavelmente, o Donald e Douglas, como eram parecidos, muita gente confundia eles, então por causa disso o Sr. Topperhead colocou vagões com números, né, tipo o Donald é o número 9 e o Douglas é o número 10, pra assim não se confundirem. Só que tipo, tem um problema, como eu disse, esse episódio acabou sendo cancelado, e o motivo de ter sido cancelado é porque a British Aircraft, né, que era a criadora do Thomas e seus amigos, achou que a história desse episódio seria meio confusa para as crianças entenderem. E eu digo engavetado porque sim, esse episódio chegou a ser filmado, tanto que a gente tem várias fotos desse episódio e até mesmo cenas desse episódio que aparecem em outros episódios, como essa cena aí que vocês estão vendo na imagem, que é uma cena desse episódio que foi cancelado. E além disso, como esse episódio foi cancelado, no episódio Break Van, né, que seria a continuação desse episódio, que aqui no Brasil se chama Os Gêmeos Escoceses, o narrador até que tem que dar um resumo bem rushado sobre quem são Donald e Douglas. Até porque, né, o episódio que introduziria esses personagens foi cancelado. Donald e Douglas eram dois gêmeos que tinham vindo da Escócia para ajudar Sir Topperhead, mas na verdade ele esperava apenas um trem. Os gêmeos eram bem intencionados, mas viviam causando confusão. Sir Topperhead tinha dado números para os dois. Donald era 9 e Douglas era 10, mas ele ainda estava pensando em mandar um deles de volta. E além das cenas desse episódio que foram colocadas em outros episódios e também as fotos do The Missing Coach, a gente também tem o roteiro do episódio que foi vazado na internet aí alguns anos atrás, e é por causa desse roteiro e também das filmagens e fotos que alguns fãs chegaram a fazer reconstruções desse episódio na internet, e até reconstruções usando o Trains, né, que é um jogo de trem que os fãs de Thomas fazem mods de Thomas para esse jogo, e eles fazem reconstruções até que bem feitas de como seria esse episódio. Agora, se algum dia a gente vai ver esse episódio do The Missing Coach, eu acho bem difícil, até porque o episódio foi cancelado, então ele não foi finalizado. O que tem mais chance de acontecer é de aparecer as filmagens do episódio cru, sem áudio, sem nada, só as filmagens mesmo. Agora, essa série cancelada é uma coisa que me dói na alma até hoje, até porque quando eu era criança eu tava esperando pra essa série ser lançada pra no final ela ser cancelada, que no caso é a série Bairro do Limoeiro, que é uma série cancelada da Turma da Mônica, que foi anunciada em 2016 e iria ser lançada em 2018, tanto que teve até trailer dessa série e até mesmo vídeo de bastidores, mas no final chegou 2018 e cadê Bairro do Limoeiro, cara? E ninguém sabe o que aconteceu com essa série, só se sabe que ela foi engavetada e cancelada por algum motivo. Tanto que até alguns anos depois o trailer da série, né, foi privado do canal oficial da Turma da Mônica, porque, né, eles acabaram cancelando a série, e isso realmente me deu tristeza na época e ainda me dá tristeza até hoje, até porque tava todo mundo botando hype nessa série, até eu tava botando hype nessa série, porque tipo, os personagens estavam com os designs da Turma da Mônica dos anos 70, que apesar de serem meio feios, de bochechudos, né,
realmente essa série parecia ser boa. E até marketing de suquinho, de caixinha tava sendo feita pra série, pra no final eles cancelarem. E eu fico triste. Agora, o que tem de Lost Media mesmo dessa série provavelmente é o episódio piloto. Até porque no vídeo dos bastidores, né, com os dubladores, tem uma parte que mostra eles dublando falas pra um episódio do Bairro do Limoeiro. E que provavelmente esse episódio aí seria um episódio piloto, né? Que provavelmente não teremos acesso porque a série foi cancelada. Que boa, bruxão! Seu troca-letras e letrado! Algo vermelho que tivesse cara de lava. Eles podem soltar água! Bem-vindo ao meu covil! No máximo, só temos a animação do trailer.